Muitas vezes, ser uma boa pessoa e ser um bom líder são qualidades difíceis de conciliar. Em certos momentos deste vídeo, você pode achar as ideias de Maquiavel chocantes ou até revoltantes, e isso é completamente compreensível. Mas convido você a seguir até o fim, pois, além da fama que o cerca, Maquiavel foi um pensador e político de grande profundidade, com lições valiosas sobre poder, governo e o paradoxo de como, em certas situações, a moralidade pode causar mais dano do que benefício. Nascido em 1469, em Florença, Itália, Maquiavel veio de uma família nobre, mas sem grande riqueza ou influência. Seu nome completo era Niccolò di Bernardo dei Machiavelli em italiano, e sua família, a dos de San Cassiano, pertencia à nobreza, mas sem o prestígio de outros nomes mais poderosos da época. Seu pai, Bernard, era um leitor ávido de autores clássicos como Cícero e Aristóteles, algo que transmitiu ao filho. Nomeado segundo chanceler do Conselho de Guerra e Diplomacia em 1498, Maquiavel se aprofundou na administração do Estado, comandou operações militares, lidou com a burocracia e atuou como diplomata na França. Essa vivência moldou sua visão política. No entanto, sua defesa da República foi frustrada quando os Médici retomaram Florença entre 1512 e 1513. Foi preso, torturado e exilado. Durante esse exílio, escreveu suas obras mais famosas, como O Príncipe e a Arte da Guerra, explorando o poder e a estratégia. Em 1520, os Médici o encarregaram de escrever a história de Florença, como parte de um esforço para recuperar influência. Alguns Médici o consultavam por sua experiência, e fiel às suas ideias, ele frequentemente sugeria restaurar a República. Em 1526, Maquiavel conseguiu um cargo na defesa da cidade, mas logo foi afastado. Quando os Médici caíram, perdeu espaço na nova república e morreu pouco depois. Essa república também não durou. Maquiavel viveu intensamente os altos e baixos do poder, lidando com relações exteriores, política interna e estratégia militar, mas morreu sem ver seus sonhos de uma Florença forte e uma Itália unificada. É importante começar com essa visão geral de sua vida por dois motivos. Primeiro, Maquiavel não era um teórico distante da realidade. Suas ideias foram moldadas por anos de experiência direta no governo e por um estudo aprofundado de impérios como Roma, Esparta e França. Segundo, sua trajetória ajuda a compreender seu pragmatismo implacável, pois ele testemunhou o ciclo constante de ascensão e queda dos estados. Desde o início da civilização, tentamos definir a essência humana. Uma questão intrigante, pois, embora todos a experimentemos, há uma imensa diversidade entre as pessoas. Criar uma teoria universal sobre a natureza humana é um desafio imenso. Maquiavel, no entanto, tinha uma visão surpreendentemente sofisticada da motivação humana, equilibrando as exigências do poder político com a complexidade do comportamento humano. Ele evitava generalizações simplistas e reconhecia diferenças entre líderes e culturas. Admirava a Roma antiga por incentivar virtudes cívicas em sua população. Para ele, o cidadão romano médio possuía coragem, senso de dever e disposição para sacrificar interesses pessoais pelo bem comum. Curiosamente, ele acreditava que a virtude não era inata, mas fruto da educação promovida pelo Estado, seja formal ou cultural. Não via Roma como perfeita, mas como um modelo a ser estudado. Para ele, um governante que desejasse replicar seu sucesso precisaria investir na educação moral de seu povo. Até aqui, pouco se vê da imagem clássica de Maquiavel como um manipulador frio e calculista. Esse estereótipo popular não condiz com a complexidade de seu pensamento. No entanto, suas ideias otimistas sobre o potencial humano contrastam com sua visão realista da política. Ele lamentava um traço fundamental da humanidade: a ambição desmedida. Para ele, quase todos desejam mais do que têm, e essa fome insaciável pode levar qualquer estado à ruína, por mais forte que pareça. A destruição causada pela ganância humana é bem conhecida, mas Maquiavel detalha como ela deve ser gerenciada para preservar um governo estável e duradouro. Embora reconheça que as pessoas possam se tornar mais virtuosas e que isso, por si só, limite a ambição,
Maquiavel insiste que o Estado deve ser estruturado como se quase todos fossem naturalmente gananciosos e sedentos por poder. Seu raciocínio é direto. Apesar da educação e das instituições moldarem comportamentos, sempre haverá indivíduos focados em alcançar a glória pessoal a qualquer custo. Quando esses impulsos não são contidos, as repúblicas entram em colapso, abrindo caminho para a tirania. Ele via a queda da República Romana não apenas como fruto da ambição de Júlio César, mas como resultado da fragilidade de suas instituições, que não conseguiram conter a luta pelo poder. Maquiavel transita entre dois níveis de análise: a realidade ampla, com sua complexidade humana, e a realidade política, onde decisões precisam ser rápidas e pragmáticas. Ele traça um contraste entre o que seria ideal e o que é necessário para governar com eficácia. Sua preferência por repúblicas é evidente, mas isso não o impede de detalhar o comportamento que um príncipe deve adotar para manter o poder. Ainda que reconheça o impacto positivo da educação e das leis, ele argumenta que é mais seguro presumir o pior sobre a natureza humana ao elaborar políticas de governo. A visão de Maquiavel sobre o comportamento humano fundamenta sua filosofia, especialmente sua noção de virtude. O que torna alguém um bom governante? Muitas vezes associamos a virtude à bondade, generosidade e honestidade, mas ele argumenta que essas mesmas qualidades podem ser desastrosas se aplicadas de forma ingênua à política. Para ele, o critério moral supremo não é o benefício pessoal do governante, mas sim a estabilidade do Estado. Em O Príncipe, ele reafirma essa lógica. Um líder eficaz deve, acima de tudo, garantir a ordem e a segurança do governo, mesmo que isso exija medidas impopulares ou brutais. Essa ideia entra em choque com a moral intuitiva, que valoriza a compaixão como um princípio absoluto. Mas, para Maquiavel, um governante não deve priorizar sua própria consciência, e sim a ordem pública. Em seu livro, ele argumenta que ser visto como cruel pode, paradoxalmente, ser uma forma de compaixão, pois impede o caos e protege os cidadãos de sofrimentos ainda maiores. Um governante verdadeiramente virtuoso, para ele, não é aquele que age de acordo com padrões morais convencionais, mas sim aquele que tem a habilidade necessária para garantir o bem comum, mesmo que precise ignorar escrúpulos pessoais. Embora Maquiavel muitas vezes pareça justificar atos brutais, seu pensamento não celebra a crueldade irracional, mas sim reconhece que, em certas circunstâncias, ações moralmente questionáveis são necessárias para garantir a prosperidade a longo prazo. O verdadeiro problema não é a dureza ocasional, mas sim um governante que coloca sua própria pureza moral acima do bem coletivo. Decisões guiadas apenas pela compaixão podem resultar em escolhas ingênuas e de curto prazo. Imagine que você governa um país e precisa decidir o destino de um general que, apesar de leal no passado, foi flagrado conspirando com inimigos. Ele está diante de você, acorrentado e suplicando por perdão, lembrando sua trajetória e sua família. Seu sofrimento é evidente, e a compaixão sugere poupá-lo. Mas para Maquiavel, isso seria um erro. Um ato de bondade momentâneo pode parecer moralmente correto, mas ignorar as consequências a longo prazo pode comprometer a estabilidade do Estado. O governante sábio deve ser capaz de pesar o que é moralmente desejável contra o que é politicamente necessário. Maquiavel também sugere que a prática de tramar contra o governo e explorar os cofres públicos pode ser mais comum do que se imagina. Como em toda cidade existem indivíduos de ganância insaciável, é mais provável que eles explorem essa brecha para enriquecer e ganhar poder às custas dos outros do que se imagina à primeira vista. Essa realidade, muitas vezes ignorada, pode ter consequências desastrosas para o Estado. No fundo, Maquiavel argumenta que a compaixão excessiva pode refletir falta de discernimento e gerar danos ainda maiores a longo prazo. Embora a maioria das pessoas deseje líderes virtuosos, elas também querem governantes honestos, que ofereçam transparência sobre o que fazem, o estado real da sociedade e o cumprimento das promessas feitas. Esse ponto se conecta à análise que Maquiavel faz sobre a religião. Em uma crítica que antecipa a de seu sobrinho, ele alerta que o cristianismo pode ensinar submissão excessiva, em vez de incentivar força, decisão e ação. Porém,
Ao contrário de Nietzsche, Maquiavel não é individualista. Seu foco é como a religião pode ajudar as pessoas a sacrificar ambições pessoais em prol de uma cidadania unida e comprometida com o Estado. Ele elogia o sistema religioso e supersticioso romano porque ajudava até mesmo os poderosos a manter uma bússola moral. Para os romanos, a piedade não era um valor positivo por si só, mas um instrumento para reforçar princípios que garantiam o sucesso de Roma como nação, independentemente da visão sobre o cristianismo. Maquiavel considerava as religiões romanas falsas, mas eficazes, e, de certo modo, isso era ainda mais importante se seu objetivo fosse realmente o bem-estar do povo de um Estado. Então, por que ele escreveu um livro que soa como um manual para ditadores se manterem no poder? É aí que sua visão pragmática se destaca. Ele enxerga o mundo de forma crua e objetiva, sem ilusões sobre como gostaria que fosse. O Príncipe foi escrito para Lorenzo de Médici, então governante de Florença, cidade natal de Maquiavel. Seus argumentos em favor de um governo que envolva o povo são baseados no pragmatismo, algo evidente em sua preocupação constante com a segurança e a estabilidade do Estado. Isso faz todo sentido no contexto da época. A Itália renascentista era um emaranhado de cidades-estado em conflito e invasões frequentes. Maquiavel também acreditava que cada estado deveria estar sempre pronto para a guerra. Isso não apenas aumentava suas chances de vitória caso um conflito surgisse, mas também reduzia a probabilidade de ser atacado se fosse visto como uma ameaça. Essa visão lhe rendeu fama de belicista. Mas a realidade é bem mais complexa. Sua concepção de geopolítica era brutal e realista. Um mundo onde os mais fortes devoram os mais fracos. Para ele, a prioridade de qualquer Estado deveria ser a força militar, independentemente de ambições expansionistas. Porque cedo ou tarde, por mais pacífico que seja, alguém baterá à sua porta querendo algo. Se seu território tem algo valioso, eventualmente alguém tentará tomá-lo. E então, você terá que lutar por isso. Maquiavel também vê com desconfiança os chamados aliados na guerra. Para ele, são essencialmente instáveis, pois no aperto, priorizam seus próprios interesses como deveriam. Como líder, seu dever principal é com seu povo. Quando se trata da vitória, Maquiavel aponta dois caminhos: ser grandioso e transformar inimigos derrotados em aliados, garantindo um futuro favorável, ou erradicar por completo a liderança adversária para eliminar qualquer ameaça. Essa lógica vale para todos os inimigos. Ou se tornam amigos leais, ou são destruídos antes que possam se vingar. Evitar a vingança é crucial. O pior erro é punir um inimigo o bastante para fazê-lo odiá-lo, mas sem impedir que se recupere e o destrua depois. A obsessão de Maquiavel com guerra e violência lhe rendeu fama de calculista implacável. Mas isso precisa de contexto. Ele não glorifica a violência, apenas a vê como, às vezes, inevitável. E quando ocorre, é melhor ir até o fim do que hesitar e arrastar o conflito por anos. Chamar uma tática de maquiavélica não significa que seja má. A razão pela qual Maquiavel é visto como cruel está na sua disposição de abandonar princípios morais fixos em nome do pragmatismo, mesmo que isso beneficie o povo. Sua falta de barreiras absolutas naturalmente gera desconfiança. Normalmente, o pragmatismo não nos incomoda. Sabemos que insistir em um método ultrapassado é inútil. Mas quando essa flexibilidade afeta princípios morais, o desconforto é inevitável. Embora Maquiavel às vezes ecoe nossa intuição moral, seu foco é apenas no que funciona. Hoje, valorizamos o direito a um julgamento justo. Então, quando ele recomenda que inimigos sejam rapidamente eliminados se não puderem ser cooptados, isso fere princípios fundamentais para nós. Sua visão entra em choque com nossa política moderna, moldada por ideais de direitos e liberdades individuais. Não queremos pessoas presas sem julgamento, executadas sem devido processo, ou manipuladas por seu próprio governo. Mas, para Maquiavel, essas ações são justificáveis em certas circunstâncias, e isso naturalmente causa inquietação. Mesmo defendendo um equilíbrio de poderes no Estado, seu foco nas consequências levanta suspeitas sobre até onde um governo pode ir em nome do bem comum.
Ditadores já usaram essa mesma lógica para atrocidades que não apenas violaram leis, mas nem sequer beneficiaram seu povo. Diante disso, qual é o verdadeiro legado de Maquiavel? Como devemos lê-lo hoje? Nicolau Maquiavel conquistou um status raro entre os pensadores. Poucos filósofos despertam tanta curiosidade, com seu ar sombrio e enigmático, quase como guardião de segredos proibidos. Seu realismo pragmático desafia todas as lições morais que nos ensinaram, mas ainda assim, ele insiste que é pelo bem maior. O primeiro ponto a considerar é que Maquiavel sempre escreve dentro do contexto da Itália renascentista, com seus próprios interesses em jogo. Embora muitas de suas ideias pareçam universais, não devemos tomá-las ao pé da letra sem considerar como as circunstâncias mudaram. Maquiavel é um pessimista prático, sempre aconselhando a se preparar para o pior. Ele acredita que um líder deve assumir que todos são gananciosos e egoístas, pois, se não o fizer, estará desprevenido contra aqueles que realmente são. Para ele, um país deve estar sempre pronto para a guerra, pois, se for pega de surpresa, estará condenado. Além disso, defende que inimigos derrotados devem ser eliminados completamente, pois, se restarem sobreviventes, poderão recuperar forças e destruir o Estado. Ele exige que um líder seja implacavelmente pragmático, pois caso contrário, estará em desvantagem diante daqueles que são. Suas ideias nos forçam a encarar verdades desconfortáveis, levando-nos a questionar se nossos princípios morais realmente cumprem o que prometem e se, em certos momentos, deveríamos deixá-los de lado pelo bem maior. Ele nos alerta contra a rigidez moral, que pode servir mais para aliviar nossa consciência do que para evitar um mal maior. Embora fosse republicano, Maquiavel não era um idealista. Ele acreditava na participação popular no governo, mas também via a estabilidade e prosperidade das repúblicas como fruto da lealdade e unidade de seus cidadãos, mesmo que para isso fosse preciso enganá-los. Ele via a educação como um meio de alcançar esse fim e considerava cultura e religião como ferramentas para consolidá-lo. No entanto, também defendia que um governante deveria saber abandonar essas virtudes quando necessário. Sua obsessão pelo pragmatismo permeia todo o seu pensamento. Você pode escrever tratados sobre virtude, mas, se não souber conquistar e manter o poder, é melhor queimá-los. Pode ser um rei moralmente impecável, mas, se isso levar seu povo à ruína, de nada adianta. Para Maquiavel, não se trata de permitir que os maus triunfem, mas de garantir que os bons sejam astutos o suficiente para sobreviver e prosperar em um mundo repleto de serpentes. O dever do governante é carregar, ele próprio, os pecados necessários para governar, sacrificando até sua própria consciência pelo bem maior. Portanto, não devemos reduzir esse florentino a um simples mestre da maldade, mas vê-lo como um pensador singular, cujas preocupações não se encaixam bem nas éticas modernas, mas que ainda assim tem muito a ensinar. Desde que mantenhamos um olhar crítico, podemos aprender com esse infame pensador renascentista, que afirmou que os homens esquecem a morte do pai mais rápido do que a perda de seu patrimônio.